Amém. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17. Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17. Amém? Pedir o Vinícius que projete aqui na tela, para que os irmãos acompanhem, porque, em razão do nosso cuidado, nós não temos utilizado Bíblia física na igreja, exceto o pregador e aqueles que trazem as suas de casa. Não temos feito como é costumeiro de deixar as Bíblias sobre o banco por uma questão de proteção a cada um dos amados. Amém? Então, a abertura da palavra do Senhor, neste momento, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Vamos ler primeiramente o versículo apenas 17, depois nós iremos comentar os demais versículos à medida que formos pregando. Diz assim a palavra do Senhor: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Mais uma vez: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Oremos. Senhor Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia, por essa graça infinita que um dia nos atingiu. Nós queremos te agradecer por tão grande amor e te pedir agora que o Senhor venha falar conosco, Pai, através da exposição da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz e compreender um pouco mais, ó Deus, da mesma. O texto hoje lido possa de fato trazer a nós exortação, consolação e também edificação. Nós te oramos assim e desde já te agradecemos, porque o fazemos em nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, 1 Coríntios é uma epístola na qual o apóstolo Paulo ele responde a uma série de indagações que a igreja de Corinto tinha. Haviam várias indagações. Como lidar com os dons espirituais, como exercitar a disciplina eclesiástica, como lidar com os dons espirituais e também como participar adequadamente da Santa Ceia. Eram questões que o apóstolo Paulo respondeu na primeira carta, ou seja, ele já havia recebido uma carta e ele responde com a primeira aos Coríntios a esta carta. E aqui no capítulo de número 11, versículo 17, ele vai nos instruir acerca da Santa Ceia. É interessante dizer que a maioria dos estudiosos entendem que o texto que nós temos à nossa frente, 1 Coríntios, ele foi registrado, ele foi escrito antes dos Evangelhos. Então, esse texto para nós ele é muito importante e caro. Ele é muito importante mesmo, porque ele nos instrui da maneira adequada como participar da Santa Ceia. Ele nos informa qual era a questão que envolvia a igreja de Corinto em relação a este assunto, mas o texto vai nos dar uma orientação segura no exercício da nossa espiritualidade e da participação na Santa Ceia. E é curioso dizer, e você sabe disso, que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais. Mas o apóstolo Paulo, ele identificava um sério e grave problema naquela igreja, que era justamente o quê? O amor. E o amor, para ele, era a causa das divisões que haviam ali, dos problemas existentes naquela igreja. E tanto que, quando nós abrimos no capítulo de número 11, lá no versículo de número 2, diz assim: de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vou-las entreguei. Primeiramente, o apóstolo Paulo, ele vai reconhecer que aqueles irmãos mereciam reconhecimento porque estavam guardando os ensinos do próprio apóstolo Paulo e dos demais apóstolos. Então, esse era um ponto importante que merecia o louvor, o reconhecimento.
Mas quando nós chegamos no versículo 17, irmãos, olha como o versículo 17 começa: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. O que significa dizer que a igreja não estava celebrando a Santa Ceia com os melhores sentimentos, ou seja, com ortodoxia, sentimentos corretos. A igreja também, na prática, efetivamente, ela não estava também exercitando a Santa Ceia de maneira adequada. A ortopraxia não acontecia. Eles estavam agindo errado. Embora tivessem uma certa instrução de como deveria ser, mas Paulo entende que era necessário descer a detalhes, tocar em assuntos importantes para que eles pudessem compreender o significado, o valor e como deveria ser a Santa Ceia. E aí ele fala que aqueles irmãos estavam se reunindo da maneira equivocada, não para aquilo que era correto e bom, mas se reunindo de maneira errada. Porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Paulo está dizendo que naquela igreja, e olha que eu estou dizendo especificamente da igreja de Corinto, tá bom? Não tem nada a ver com a gente aqui diretamente, mas eu estou explicando o que acontecia aqui. E o texto fala que havia divisões entre eles. Vocês devem lembrar que, por exemplo, uns eram de Paulo, outros eram de Cefas, outros eram de Apolo, enfim, havia essas divisões ali, predileções. E tudo isso demonstrava, denunciava a dureza do coração daqueles irmãos de Corinto, que se julgavam muito espirituais, mas tinham uma grande deficiência de discernir as coisas espirituais. Mas só que aqui Paulo está dizendo, muito mais do que aquela divisão que a gente sabe e conhece, mas Paulo está dizendo que havia divisões no momento em que se celebrava a Santa Ceia. Porque havia, antes da Santa Ceia, uma comemoração, havia uma celebração também que envolvia uma refeição, que é conhecida como festa, alguém lembra? Festa ágape. A festa do amor, a festa da comunhão. Então eles tinham uma comunhão onde deveriam compartilhar os alimentos, aquela refeição, e no momento seguinte, partir o pão e tomar o cálice. Mas nós entendemos e percebemos aqui no texto que Paulo está dizendo que eles estavam fazendo isso de maneira inadequada e incorreta. Nós aprendemos também que havia um átrio onde ficavam aqueles que eram considerados inferiores, aqueles que eram os escravos, eles eram os servos. Eles ficavam no átrio, separadamente daqueles que eram bem de vida, aqueles que tinham uma condição satisfatória. Então, meu irmão, minha irmã, já começava ali um grande equívoco. Havia uma discriminação inaceitável no Evangelho. E havia tal discriminação que até entre os escravos havia uma hierarquização. O que você quer dizer com isso, pastor? Por exemplo, eles escolhiam aqueles que eram de origem bárbara, no Império Romano, eles escolhiam aqueles que eram de origem bárbara para serem aqueles que defenderiam, que trabalhariam no exército. Eles escolhiam aqueles que eram gregos, de origem grega, para serem aqueles que iriam ensinar, aqueles que iriam formar seus filhos. E eles escolhiam os demais povos para serem aqueles responsáveis pelos trabalhos braçais, os trabalhos considerados inferiores. E na hora em que a igreja, composta por pessoas também gentias, esta igreja se reunia, havia uma separação, uma segregação. E aqueles que tinham uma condição melhor, comiam o que havia de melhor. Mas aqueles que não possuíam recursos, chegavam a passar fome e necessidade. Embora todos presentes
esses irmãos passavam literalmente constrangimento e vergonha. Então era esse o cenário. E Paulo, tomando conhecimento do assunto, dos problemas existentes, Paulo não poderia ficar jamais silente. Ele precisaria doutrinar e ensinar, não poderia ficar silencioso diante do que estava ocorrendo, principalmente pela importância e relevância da Santa Ceia. E aí o texto prossegue nos dizendo assim: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em nosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo está denunciando e identificando que o que eles estavam fazendo não era verdadeiramente o ensino que era proposto pelos líderes da igreja. Isso é importante se dizer. E aí o texto fala para nós que depois de haver o problema da divisão, havia também o abuso no momento da Santa Ceia. Dois problemas, dois equívocos cometidos por aqueles irmãos. Quando nós chegamos no versículo 21, o texto diz: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, eu como aquilo que eu mesmo trago. E se eu tenho condição, eu como apressadamente e rapidamente, segundo os meus recursos. E fica em segundo lugar dos demais. Além da separação geográfica, alguns num átrio, outros em outro setor, em outro lugar, em outra sala, havia também esse tipo de discriminação. E o texto prossegue. Vejam comigo. Porque ao comeres, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tome, ao passo que há também quem se embriague. E há quem tenha fome, melhor dizendo, ao passo que há também quem se embriague. Então, se por um lado havia alguns que ficavam sem ter o que comer, havia também, por outro lado, aqueles que bebiam exageradamente. E Paulo precisava nortear aquela situação existente na igreja de Corinto. E é importante ressaltar que no capítulo 7 de 1 Coríntios, versículo 26, nós somos informados que aquele tempo era um tempo de fome e era um tempo de tribulação, o que tornava ainda mais grave aquela situação. A indiferença, a falta de cuidado com aqueles que sofriam, com aqueles que eram menos atribulados financeiramente. E aqui eu preciso dizer para vocês uma coisa muito importante, irmãos, vocês que estão presentes, como vocês que nos assistem pela internet. Nós vivemos uma época de polarização, vocês sabem disso. E essa polarização, ela é profundamente infeliz, porque tem separado irmãos muito caros, irmãos muito especiais, que por vezes não vão em determinada igreja por conta da linha, por conta da visão política de alguém ou de algumas pessoas, ou até mesmo dos pastores ou liderança de uma igreja. Mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que essa ideia de polarização, direita, esquerda, isso é algo muito recente. Lá pelo tempo da França, em 1789, na Revolução Francesa. É nesse período, mais ou menos, que isso acontece. Mas quando nós olhamos para o texto sagrado, desde o Antigo Testamento, nós percebemos que sempre houve, diante dos escritores bíblicos inspirados por Deus, e que colocaram na Bíblia, escreveram na Bíblia, inspirados por Deus, uma preocupação verdadeira e sensível com aqueles que eram menos atenuados, são chamados de hipossuficientes. Quando nós lemos desde o Antigo Testamento, nós vemos que, por exemplo, há uma preocupação com o órfão, me ajuda aí, com a viúva, com o peregrino, com o estrangeiro, que é o peregrino, com o escravo. Então sempre nós tivemos leis protetivas cuidando dessas pessoas que nós chamamos de hipossuficientes. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia sempre preconizou pelo direito à propriedade. Então aquilo que você conquistou com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua entrega, e acima de tudo,
com a bênção de Deus, são direitos protegidos pela palavra do Senhor também. E no texto que nós temos à nossa frente, nós vemos mais uma vez o cuidado do apóstolo Paulo, o grande líder da igreja, justamente com aqueles que estavam passando por dificuldades. Então, quando alguém tenta se arrogar como defensor daqueles que são menos protegidos, daqueles que são esquecidos, eu não caio nessa, porque eu já via isso na palavra de Deus. Não é privilégio, não é prerrogativa de alguns apenas, mas é algo que está na Bíblia Sagrada. E nós, como cristãos, nós precisamos exercitar aquilo que a nossa Bíblia diz, que nos ensina e nos instrui, independentemente de posições políticas que nesses dias têm feito tão mal. Separar pessoas que se amam, separar pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. E quando eu olho para o texto sagrado, o texto diz assim, versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então o apóstolo Paulo, no versículo de número 22, ele fala que isso é uma coisa triste, deplorável que estava acontecendo. Por quê? Paulo tem em mente o sacrifício e a abnegação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Jesus Cristo se doou. E como os cristãos não agirem da mesma forma, ainda mais no contexto de fome e de tribulação? É disso que o apóstolo Paulo está falando. E para aquelas pessoas que pensam numa espiritualidade apenas para o céu, vertical, nós vemos aqui uma preocupação e uma espiritualidade concreta, interpessoal, a preocupação com aqueles que sofriam. Porque tem muita gente que amarra demônios nas regiões celestes, mas são completamente diferentes daqueles que estão sofrendo ao seu lado. E isso é equivocado. Quando eu olho para o texto bíblico, o texto diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo diz aqui para mim, para você e para aqueles irmãos, que o que ele havia orientado, estava orientando aqui, não era algo que saiu da sua cabeça, da sua mente, que ele criou, mas Paulo está dizendo que foi recebido por revelação. Deus mesmo instruiu a ele para que fosse assim, para que ele orientasse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo que, vai ficar mais claro ainda, que aqueles irmãos comiam e se reuniam. Eles não estavam verdadeiramente lembrando da morte do Senhor até o seu retorno. As motivações eram outras, os desejos eram outros. O coração deles não estava realmente aplicado àquilo que Deus desejava. E ele, na sequência, diz, por semelhante modo, depois de haver esse ato, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E aqui eu preciso dizer aos amados irmãos que quando nós celebramos a Santa Ceia, eu já falei várias vezes, nós precisamos ter 4 olhares, 4 perspectivas. E a primeira perspectiva está aqui, fazer isto em memória de mim, do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é um olhar para trás. É lembrar, não dos grandes milagres, dos feitos, maravilhas que Jesus fez, mas lembrar do seu martírio, do seu sacrifício, da sua dor, da sua entrega. É o primeiro olhar. E nós precisamos, ao participar da Santa Ceia, ter este olhar de amor e abnegação. Por isso, Paulo dizia que a postura deles era incompatível com a ação de Jesus Cristo, perdoador, doador da própria vida, por amor da sua igreja. E aí, meu amado irmão,
minha amada irmã, diz assim a palavra: porque todas as vezes que o comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Nós hoje comemoramos a Santa Ceia uma vez por mês aqui na Betel. Outras igrejas são diferentes, mas na visão de Calvino e dos reformadores, muitos deles, a ideia era que se celebrasse sempre no culto da manhã a Santa Ceia. E não havia o receio de se tornar algo tão habitual que perdesse o sentido espiritual. Depois, com o tempo, veio essa ideia. Então, começaram a fazer a Santa Ceia, celebrar de maneira mais espaçada. E aí o texto diz para nós: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui, analisando especificamente o texto, quando Paulo escreve dentro desse contexto. Esses que não conseguiam compreender, discernir, ter consciência do corpo de Cristo dentro daquelas circunstâncias específicas ali, eles estariam inseridos dentro do contexto do versículo 27. Pois aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É isso que ele está dizendo. Hoje nós, por extensão, fazemos uma interpretação ampla dentro do nosso contexto. Versículo 28, vem o segundo olhar que nós precisamos ter. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O segundo olhar que nós precisamos ter é um olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um olhar para dentro, é fazer um autoexame. E como eu sempre costumo dizer, esse autoexame precisa ser realizado à luz do Espírito Santo. E eu vou mais além, porque se o indivíduo tiver uma consciência muito dura consigo mesmo, perversa consigo mesmo, essa pessoa nunca participará da Santa Ceia. Esse é um problema no equívoco. Mas existe ainda um outro equívoco. Existem pessoas que elas são extremamente compassivas e perdoadoras consigo. E essas pessoas, elas não conseguirão fazer devidamente o autoexame se isso não ocorrer à luz do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai nos levar, que vai nos conduzir a fazer um autoexame correto, ponderado, equilibrado. E é importante dizer aquilo que você já sabe também no verso 28. Nós precisamos, neste momento, olhar para dentro de nós, nos dobrar os nossos joelhos e reconhecer que nós somos indignos. Nenhum ser humano é digno de participar da Santa Ceia. Mas, como dizia o reformador, o grande reformador, a única maneira digna de participarmos da Santa Ceia é reconhecendo a nossa própria indignidade. É isso que nós precisamos fazer. Porque se não fizermos assim, nós nunca teremos coragem de participar. Então é essa graça de Deus, é esse amor de Jesus que nos convida à mesa, que nos traz em segurança, não baseados em nossos méritos, não, mas baseados nos méritos de Jesus Cristo. Assim nós chegamos confiadamente diante do Senhor para participar do pão e do vinho. E aí, meus irmãos, eu queria ainda mostrar para vocês na Bíblia o terceiro olhar. E o terceiro olhar, ele está no versículo de número 26. Olhe para o versículo 26, quando o texto nos diz assim, né? Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então eu preciso agora ter um olhar para frente, um olhar para o futuro, na expectativa de que Jesus Cristo vai voltar e desejar a sua volta. Por mais que a sua vida esteja boa, a minha também, por mais que você esteja são, sempre tem alguém ao nosso lado que sofre, que padece.
Em dias como os nossos, tão difíceis, nós nem sempre temos a alegria de fazermos aquilo que tanto apetece a nossa alma. Às vezes queremos ter um lazer, mas pensamos duas vezes, porque enquanto vamos passear, existe alguém que está sofrendo no leito hospitalar. Quando nós olhamos para uma mesa mais farta que nós podemos ter, nós pensamos naquela multidão de desempregados, de pessoas que estão lutando por dificuldades e que não podem ter uma mesa mais suficiente como gostaria. Então, olhar para frente e desejar a volta do Senhor. Porque nós nos enganamos quando pensamos que a nossa alegria máxima acontecerá aqui. Que é possível ter a felicidade segundo as pessoas imaginam felicidade nesse tempo. Isso é impossível. Porque por mais que estejamos felizes, realizando sonhos, conquistando bênçãos na vida, ainda assim tem dor e tem sofrimento. Não há uma família perfeita. Não há um ser humano que não se preocupe com os filhos, com os netos, com o que vai ser deles. Claro que confiamos em Deus, é lógico que confiamos, mas ao mesmo tempo somos humanos e a gente fica apreensivo, a gente fica pensativo. Como é que eles se desenvolverão na vida? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, é importante que nós entendamos que deve haver o desejo que o Senhor retorne. Então, nós vemos que há um olhar para trás, em memória de mim. Nós vemos que há também um olhar para frente, até que ele venha. Existe também um olhar para dentro de nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim nós prosseguimos para o final da mensagem, quando o texto diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si. Paulo está dizendo que aqueles irmãos, eles não estavam tendo consciência da beleza, da singeleza, da profundidade do corpo de Cristo. Que aqueles irmãos, mesmo sendo de classes sociais diferentes, eles eram irmãos igualmente amados por Deus e por Cristo e salvos por Jesus Cristo. Isso nos convida a entender que a igreja, ela é uma unidade, mas a igreja também vive a realidade de uma diversidade. Ou seja, nós estamos unidos, mas ao mesmo tempo nós temos diferenças. Nós somos diferentes, nós temos gostos diferentes, nós temos jeitos diferentes, mas todos nós fomos alcançados amorosamente por Jesus Cristo. E eu preciso de ser meu corpo. Eu preciso ser mais misericordioso com o meu irmão, com a minha irmã, com aquele que sofre, com aquele que padece, com aquele que decolou na vida e tem prosperidade, e também com aquele que vive uma vida mais acanhada, aquele que tem dificuldades financeiras, aquele que sofre. Porque a beleza do corpo de Cristo está justamente na coexistência de membros diferentes, que é uma grande metáfora de que na igreja nós devemos ter compartilhando no mesmo banco pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas doutas, pessoas indoutas. Então, todas essas diferenciações que por vezes tentam nos separar, nos alijar, nos divorciar, na casa de Deus, na obra de Deus, no Evangelho do Senhor, isso não tem e não pode ter jamais lugar. E o texto prossegue dizendo, veja comigo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, Deus não deseja de forma alguma, Ele quer a nossa salvação, a nossa redenção, mas Ele fala que por vezes o que aconteceu aqui comigo é o que acontece por vezes, não sempre, não é isso, mas por vezes é o que acontece, porque Deus entende que algumas pessoas estão tão equivocadas na sua espiritualidade, que elas estão prontas para o céu, mas elas não estão prontas
para exercitar o testemunho fiel de Jesus Cristo na face da terra. Com isso é lógico que eu não estou dizendo, nem eu, nem os teólogos, que as pessoas que são tomadas por este motivo. Obviamente, vocês estão entendendo. Assim, meus irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Vamos aguardar. É momento da festa árabe. É momento preparatório para a Santa Ceia. Para que tanta pressa? Para que tanta correria? Vamos aguardar uns pelos outros. Aqueles irmãos queridos e caros que foram salvos por Jesus Cristo, eles estão chegando, eles vão participar também. Para que essa diferenciação de origem, de região, de onde vieram, de status social? Não, somos todos irmãos e devemos participar conjuntamente. Uns não devem ficar no átrio e outros ficarem em outro lugar, em outra sala. E o texto diz para nós, diz assim, que devemos esperar uns pelos outros, que mostra temperança, paciência, amor, abnegação. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. E aqui eu gostaria de falar para vocês a respeito do quarto e último olhar, ou a quarta e última perspectiva. Quando nós estamos fazendo aqui do versículo 28, examinar o homem a si mesmo, somos nós e Deus. É um autoexame diante de Deus, a luz do Espírito Santo. Mas, dos versículos seguintes, 29 em diante, nós vemos que há uma necessidade de discernir o corpo. Que quando nós chegarmos à mesa do Senhor, nós temos um olhar generoso, amoroso, abnegado, assim como Jesus, de reconhecer que nós somos uma família da fé. Que nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo fomos salvos pelo mesmo Deus que tanto nos amou. Ele morreu, Jesus Cristo morreu por aquilo que é bem diferente de você. Aquele que por vezes pensa diferente de você e de mim. Mas ele morreu. Ele morreu também. Por aqueles que a gente talvez pensasse, meu Deus, como essa pessoa vai um dia adentrar os céus? Que pessoa difícil. Mas é importante dizer que assim como nós, essa pessoa difícil que a gente está pensando, ela também vai ser cabalmente transformada. Aquilo que há de ruim nela, os defeitos, talvez as mazelas, não existirão mais. Será uma pessoa totalmente transformada. Por isso vai ser viável, vai ser perfeito, vai ser algo que a gente pode até vislumbrar e imaginar como será a nossa vida nesse novo céu, nessa nova terra, vivendo em comunhão perpétua, em adoração ao nosso Deus. Isso não vai ser difícil, obviamente que não, porque todos nós estaremos transformados e restaurados. Mas enquanto esse tempo não chegar, ao participar da Santa Ceia, nós precisamos ter esses quatro olhares. Quatro olhares. E ao observar aquilo que o apóstolo Paulo disse aqui, nós precisamos experimentar a realidade da ceia com base na orientação paulina, para que vivamos uma boa espiritualidade. Mas veja que o assunto não terminaria aqui. Lá no finalzinho do verso 34, o apóstolo Paulo diz, quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então todos entendem que havia ainda algumas coisas que Paulo deveria tratar com a igreja, coisas que não estavam bem, mas que Paulo não deveria escrever por carta, falar por carta. Porque existem verdades, assuntos, irmãos, que nós não podemos nos valer das mídias sociais, das cartas, dos mecanismos que nós tínhamos e temos hoje, que são muito mais abundantes hoje, para falar certos assuntos. Existem certos assuntos que nós, em amor, precisamos conversar e falar explicitamente, com muito amor, com muito convencimento, para que o outro entenda. E aí, para finalizar, eu lembro que uma das coisas que minha filha mais gostou da exposição que nós fizemos aqui sobre as epístolas de João, foi quando eu falei que João, ele tinha uma qualidade que era a qualidade de convencer o outro
que o que ele falava não era por raiva, por mágoa, por ódio, mas aquilo que ele falava por amor ao outro. E uma vez o outro, convencido que João o amava, o outro era capaz de ouvir atentamente o que João tinha para falar. E minha filha me disse: pai, eu gostei muito daquilo. E gostei também de saber que João, ele era antes o filho do trovão, um dos filhos do trovão, mas que depois ele passou a ser conhecido como um apóstolo no amor. E ela me contou isso. Eu fiquei muito feliz, porque ela percebeu e viu a importância. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo com o apóstolo Paulo essa grande verdade também, de que existem assuntos que, se a gente ama, a gente fala para o outro ao pé do ouvido, a gente se reúne com eles, conversa, e fala daquilo que a gente não está entendendo, não está compreendendo, ou que o outro esteja fazendo errado. Nesta manhã, meus irmãos, nós iremos com muita esperança participar da Santa Ceia do Senhor, entendendo o que nós entendemos hoje, compreendendo o que foi ensinado. Nós vamos participar com muita esperança, com muita fé, aguardando o retorno do Senhor, a sua volta, é o que nós mais queremos, onde finalmente haverá felicidade perfeita. Eu quero pedir ao nosso irmão Rafael que ele substitua o presbítero Maurício à porta e convidar os presbíteros, tanto Isaías como José Maurício, além do reverendo Ricardo Ribeiro, que vai dar continuidade à celebração da nossa Santa Eucaristia, da Santa Ceia. Amém? Por aqui nós encerramos a nossa transmissão e desejamos a todos um bom domingo, que Deus nos abençoe rica e copiosamente, e que você planeje vir nos visitar em um dos nossos cultos, aos domingos, às 9 horas da manhã, aqui na Betel, Rua Vital Brasil Filho, 43, bem pertinho da Faculdade Veterinária da UF e também do Mercado Pão de Açúcar.